Aqui apresentamos o trabalho sobre a microbiota intestinal, da matéria de Fisiologia da professora Renata, feito por Pedro Carrara, Laura Bonini, Carolina Sgobi, Rafaela Ávila e Maria Gabriela. O que é microbiota intestinal? O termo microbiota intestinal refere-se a uma variedade de micro-organismos vivos que colonizam o intestino, estabelecendo um dos ecossistemas mais complexos, com cerca de 1000 bactérias distintas, podendo ser classificadas como microbiota nativa e de transição temporária, tendo papel fundamental para a saúde e desenvolvimento do indivíduo, atuando diretamente ou indiretamente em diversos sistemas do organismo, como por exemplo na digestão dos alimentos, na absorção de macro e micronutrientes, na proteção do organismo, entre outras funções. O trato gastrointestinal é um órgão estéril ao nascimento, que adquire micro-organismos logo após o parto pelo contato com a microbiota fecal da mãe. Dentre os 2 primeiros anos de vida, ocorre a colonização e maturação da microbiota, sendo influenciada por fatores diversos, como ambiente, alimentação, genética, uso de remédios e simbióticos. Existem diversos tipos de bactérias que compõem a microbiota entérica, cada um tendo sua individualidade, podendo ser benéficas, como a bifidobactérias e lactobacillus, ou nocivas, podendo ser citadas a Enterobacteriaceae e Clostridium spp. Define-se a microbiota intestinal como um ecossistema essencialmente bacteriano. O papel que a microbiota desempenha é o de proteção contra bactérias patogênicas. Ao evitar o estabelecimento de bactérias patogênicas, evita-se o desequilíbrio da microbiota e o desenvolvimento de doenças, como, por exemplo, a diarreia e a colite pseudomembranosa. O intestino, como um todo, apresenta a presença de um amplo número de bactérias, mas devido à ação bactericida do suco gástrico, esses diferentes tipos de bactéria são encontrados em menor quantidade no estômago e no intestino delgado. O local que começa a apresentar um ambiente mais favorável para o crescimento bacteriano é a área de transição no íleo, e o cólon torna-se um local ainda mais favorável, por conta da quantidade de secreções intestinais reduzidas e abrangente fonte de nutrição. Instalação da microbiota. A instalação da microbiota ocorre logo após o nascimento. Os recém-nascidos são totalmente livres de bactérias, sendo necessário a imediata colonização pelos micro-organismos não patogênicos. A composição definitiva da microbiota é obtida em torno dos 2 anos de idade, mantendo-se estável pelo resto da vida. A colonização bacteriana no sistema digestório é realizada por meio de sítios de adesão específicos, que são determinados geneticamente e podem sofrer interferências. As espécies que se encaixam nesse contexto colonizam de forma permanente o intestino e tornam-se a microbiota natural. A permanência das bactérias no intestino depende dessa ligação, o que exige uma especificidade e possibilita a colonização do hospedeiro. São diversos os fatores que interferem no desenvolvimento da microbiota intestinal. Dentre os fatores externos relacionados ao hospedeiro que exercem influência na instalação do ecossistema, podemos citar o tipo de parto. A mãe é a primeira fonte de micro-organismos das crianças. Bebês de parto normal entram em contato com bactérias mais rápido do que crianças de parto cesáreo, pois há o contato direto com a microbiota fecal materna por meio do canal de parto. No parto cesáreo, a fonte inicial de contaminação é o meio ambiente, retardando assim o estabelecimento da microbiota. Aleitamento materno ou artificial. Os recém-nascidos amamentados enriquecem a microbiota comensal com bifidobactérias e induzem a inibição de bactérias patogênicas por meio de fatores imunológicos encontrados no leite materno. Crianças que são alimentadas com leites artificiais apresentam uma microbiota mais diversificada, com bacteroides, enterobactérias, enterococcus e clostridium
Clostridium sp. Contaminação pelo meio externo. A contaminação ambiental varia de região para região. Nos países desenvolvidos, é relatada uma redução na carga de bactérias, resultando em uma alteração no padrão da colonização intestinal. Por sua vez, crianças nascidas em países mais pobres estão mais expostas à contaminação ambiental e propícias aos riscos de uma colonização não saudável. Outros fatores que interferem no desenvolvimento da microbiota intestinal são o uso de antimicrobianos, sistema imune e características genéticas. Tais fatores interferem facilitando ou dificultando a instalação do ecossistema. Função. As funções desempenhadas pela microbiota são alta atividade metabólica e endócrina do tubo gastrointestinal. As bactérias que colonizam o tubo gastrointestinal são determinantes na manutenção da homeostase do hospedeiro. Entre as principais funções da comunidade bacteriana destacam-se imunomoduladora, nutricional e metabólica e, ao longo do tubo gastrointestinal, as bactérias fazem a barreira de proteção natural, alocadas no intestino por sítios de ligação determinados pela genética. Função antibacteriana, resistência à colonização ou de proteção. Bactérias autóctones têm a função de proteção e impedem a adesão de micro-organismos não benéficos, formando uma barreira. O efeito dessa barreira deve-se à facilidade que determinadas bactérias têm de burlar as substâncias antimicrobianas, que impedem a proliferação de bactérias patogênicas e se destacam na competição por nutrientes e espaços ecológicos, ganhando maior estabilidade na mucosa intestinal. A resistência não é causada apenas pela microbiota, mas sim outros fatores como fatores fisiológicos e anatômicos, salivação, secreção de imunoglobulina, produção de ácido graxo, descamação da mucosa e motilidade gastrointestinal. Função nutricional. Ao se alimentar, ocorre o salvamento energético, que acontece quando os substratos que não foram digeridos, principalmente carboidratos, são fermentados e transformados em ácidos graxos de cadeia curta. A microbiota do tubo gastrointestinal sintetiza a vitamina K e do complexo B, que são úteis e importantes para o metabolismo do indivíduo. Função imunomoduladora. No período neonatal, a instalação da microbiota está associada ao tecido linfóide, que ativa o sistema imune. Essa ativação do sistema imune se dá por meio da modulação antígena que mantém o sistema imune intestinal pronto para a resposta rápida. Tecidos que participam da barreira. Os tecidos linfóides, ligado ao intestino e é dividido em duas estruturas funcionais. A placa de Peyer, local de contato luminal do antígeno com o sistema imune, e os linfócitos intraepiteliais, que estão distribuídos aleatoriamente. A resposta do sistema imune acontece na placa de Peyer ou nos linfonodos mesentéricos. A placa de Peyer é revestida por células M, responsáveis pela captura e transporte do lúmen, e células T, que acionam os linfócitos B. A ativação dos sensores do sistema imune acontece no meio intracelular e é feita por meio da invasão de bactérias que geram sinais e acionam o núcleo celular, ativando a expressão de genes responsáveis pela síntese de proteínas pró-inflamatórias. Normalmente são citocinas e enzimas que geram mediadores inflamatórios. O intestino preserva um sistema imune extensivo e altamente ativo. O GALT apresenta células M, que cobrem as placas de Peyer e realizam o transporte de bactérias e antígenos do lúmen intestinal para o tecido linfóide. Antígenos do lúmen podem ser absorvidos por células epiteliais intestinais, células interdigitais da lâmina própria e células M.